Olá a todos, eu sou Rogério Gonçalves, sou consultor de comércio exterior do Sebrae Acre e a gente está começando uma série de palestras sobre comércio exterior. Está sendo muito demandada essas palestras, é um tema novo para muitas empresas e aí o Sebrae, aproveitando essa necessidade dos empresários, até para aproveitar essa possibilidade de escoamento de produção pela Estrada do Pacífico e futuramente a ferrovia, a gente vai começar hoje a primeira palestra e a gente vai discutir importação. O nosso foco hoje vai ser a importação, que é a compra de mercadorias de outros países. Mas antes de a gente começar o assunto, é importante, vai ter um QR Code aparecendo aqui para vocês fazerem a inscrição. É muito importante a inscrição, até porque a partir dela a gente identifica a demanda do público, isso incentiva o Sebrae a formatar mais palestras. E logo depois, quem fizer a inscrição também vai ter um outro QR Code para fazer a assinatura, para poder depois receber uma declaração do Sebrae de participação da palestra. Isso é importante porque, na verdade, é um público que a gente está trabalhando, que a gente quer desenvolver uma cultura exportadora que a gente está querendo promover. E aí o retorno de vocês vai ser muito importante para a gente poder avaliar a aceitação do mercado, de uma forma geral, dos produtos que o Sebrae está disponibilizando. Então, a gente vai tratar, como eu falei, de importação sem mistério. Na verdade, a gente vai tratar de uma forma mais geral, a gente vai trabalhar mais a questão conceitual, a parte básica, e uma variável que a gente considera muito no Sebrae, a questão do risco. Na verdade, toda atividade empresarial, ela tem risco. Então, ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade o comércio exterior, também tem um risco muito elevado. A gente fala muito que as empresas têm que ter uma certa maturidade para elas poderem aproveitar o comércio exterior. Se elas não estão estabelecidas aqui no Acre, no Brasil, de uma forma geral, se elas não têm uma certa maturidade no mercado, elas enveredarem para o mercado exterior é um risco muito alto. Então, a ideia nossa, como instituição, Sebrae, é justamente estar orientando para o empreendedor e com informação de forma qualificada explorar para faturar, para gerar emprego e renda, que esse é o nosso objetivo. A gente vai tratar da importação sem mistério, e aí ela segue um fluxo. Ela tem um fluxo operacional. E esse fluxo, ele começa justamente com a questão da visão e estratégia que a empresa vai adotar. É fundamental o empreendedor ele saber dos conceitos do comércio exterior, porque são conceitos novos, Incoterms, por exemplo. São termos de comércio internacional. Você precisa saber dos Incoterms para você poder fazer uma negociação. O Incoterms é a definição da responsabilidade de quem vai transportar e de quem vai pagar o seguro. Se acontecer, por exemplo, uma avaria ou uma perda de carga no meio do trajeto da rodovia do Pacífico, quem é que vai pagar por isso? Quem está vendendo ou quem está comprando? Então, isso tudo tem que estar no contrato. E onde está explicitado isso? Nos Incoterms. Então, precisa ter conhecimento desses conceitos, analisar as oportunidades e também os desafios. O segundo passo é você fazer um planejamento. Você fazer um planejamento e entender toda a estrutura, todo o escopo envolvido com a questão do comércio exterior. Aí você vai identificar o produto, você vai identificar o mercado, você vai identificar o fornecedor. Uma coisa é você vender para um fornecedor aqui no Brasil. Tem toda uma legislação que todos conhecem que você pode se proteger. Quando você vende, por exemplo, para o Peru, ou você vende para a Argentina, ou você vende até para a China, que é um grande potencial e vai ter um corredor praticamente exclusivo para a gente vender para a China, a partir do porto de Xangai aqui no Peru, aí você começa a analisar, bem, é outra legislação. Então, depois que a carreta passar da fronteira, é outra legislação, é outra língua, então eu tenho que ter os cuidados devidos para poder entender esse mercado. Depois tem um passo fundamental, que é o terceiro passo, que é a questão da legalidade fiscal. A legalidade fiscal, que aí a gente vai falar do NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. A mercadoria no mercado internacional, ela não é conhecida por um nome, ela é conhecida por um código. E esse código ele é conhecido como nomenclatura comum do Mercosul. O famoso NCM, é a partir dele que, por exemplo, se faz as análises tributárias. Quanto é que eu vou pagar de tributo quando eu importar esse produto, por exemplo, da China? Então, o NCM ele é fundamental e tem uma fiscalização muito grande em relação a isso. Outro passo fundamental, o passo 4, é o embarque e documentação. Às vezes você identifica o mercado, as oportunidades,
você faz todo o planejamento, você identifica corretamente a mercadoria, mas você não faz uma aferição, por exemplo, dos custos alfandegários ou dos custos portuários ou de fronteira. Porque, por exemplo, um dia parado a carreta na área de alfândega é pago. Um dia parado lá para ser atendido na Receita Federal é pago. Então, assim, tudo são custos que o empreendedor tem que fazer um planejamento e analisar qual é o custo, por onde que vai entrar a mercadoria, para ele poder não ter surpresa. Então, a emissão de documentos que estejam alinhados, que estejam espelhados, que daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes sobre isso, é fundamental. E o quinto passo, não menos importante, é o desembaraço aduaneiro. É literalmente a liberação da mercadoria para entrar em território nacional. Então você tem que estar alinhado. Todos esses passos que a gente falou agora, se eles estiverem todos alinhados, o desembaraço vai ser o mais tranquilo. Agora, se você falhar em uma das etapas que a gente comentou agora, você pode ter problema, você pode ter a mercadoria, inclusive, perdida, apreendida pela Receita Federal, dependendo de uma classificação, por exemplo, errada que você pode ter sido feita, né? Pode ter sido feita. Então, a primeira etapa, ela acaba impactando na última etapa, porque, na verdade, é quando literalmente é liberada a mercadoria. Então, assim, de uma forma bem geral, é um preâmbulo do que a gente vai estar vendo aqui na nossa palestra. Antes de mais nada, também vale a gente mencionar a questão da matriz de impacto estratégico na importação. Por que a gente importa? Na verdade, o país ele tem um interesse maior em você exportar, de você vender. Porque quando você vende mercadoria, você traz divisas. Você traz dólar, você traz euro, você traz moeda forte. Essa moeda, obviamente, que fica com o Banco Central, fica com o governo. Você faz um contrato de câmbio, esse não vai cair dólar na sua conta, vai cair real. Esse dólar vai para uma conta do governo. Mas por que é importante importar também? A importação é importante por vários motivos. Eu elenquei 4 aqui que são importantes, que eu posso até dizer que são até os principais. Primeiro, redução de custos. Existe uma competitividade internacional que, infelizmente, o mercado brasileiro não tem. A gente pode mencionar a própria China, que mais de 1/3 do que é produzido no mundo hoje é na China. Então você imagina que a China hoje é o chão de fábrica. Quase tudo que a gente consome é chinês. Então você analisa, eles trabalham com escala muito elevada e quanto maior a escala, quanto maior a produção, menor é o custo unitário. Então eles têm uma competitividade, a mão de obra deles é mais barata. Então isso acaba favorecendo a aquisição de produtos mais baratos. Então o custo é mais baixo. Muitas vezes é mais barato você comprar da China um container do que produzir no próprio Brasil, infelizmente, muito devido à questão da nossa carga tributária. Outro fator importante, que eu até mencionei, é a questão da competitividade, porque, na verdade, no mercado internacional você tem uma diversidade, que a gente chama de portfólio de produtos, muito maior do que o mercado interno. O mercado interno, muitas vezes, ele é muito restrito de oferta de produtos e de serviços também. No mercado internacional, você literalmente acha de tudo. Então, ele abre essa possibilidade, um importador aqui no Brasil, de tratar um produto e um mercado exclusivo, um mercado que até então não está atendido. Então, é um potencial muito grande você está também trabalhando com produtos diferenciados no mercado nacional. Tem a questão da inovação. A gente tem vários exemplos de países que estão com tecnologia muito mais avançada. Vamos dar o exemplo dos carros elétricos que estão invadindo o Brasil. Hoje, por exemplo, tem uma concessionária em Rio Branco que ela é a campeã de vendas e ela vende carro elétrico. Ela está batendo os carros a motor a combustão, porque carro elétrico não é mais o futuro, já é a realidade. Então você analisa a questão da inovação e o público, de uma forma geral, ele gosta de inovação, ele gosta principalmente de coisas que vão mexer no bolso dele. Porque você compra um carro elétrico, tem pessoas que gastam R$ 80 por mês para fazer a carga. Aí alguns falam, R$ 80 eu gasto às vezes por dia para tanquear meu carro. Então isso é uma variável importante. E também a margem de lucro. Você tem um grande potencial quando você compra direto do fornecedor. Em vez de eu estar comprando de um intermediário de São Paulo, de um produto chinês, eu tenho a possibilidade de comprar direto do fornecedor chinês. Então, eu elimino intermediários, e eu eliminando intermediários, consequentemente, a minha margem de lucro aumenta. Eu estou dando só um exemplo da China, que na verdade é o grande mercado produtor hoje mundial. A China bate de frente com os Estados Unidos, com a própria Europa. Então,
você analisa que é um mercado que daqui a pouco está dominando o mundo. A China hoje, como eu falei, mais de 30% do que é produzido no mundo é na China. Então eles têm uma competitividade muito grande, tanto que muitos países, principalmente a Europa, impedem a venda de carro elétrico chinês para proteger o mercado deles. Então você vê assim a competitividade que é, por isso que eu estou usando muito o mercado chinês como exemplo. No próximo slide, a gente aborda a questão da estruturação e também do escopo da operação. É fundamental, vocês vão notar que à medida que a gente vai desenvolvendo a questão da importação, a gente vai falar muito da questão do planejamento e das pesquisas prévias, porque 80% dos problemas relacionados à importação não é a parte operacional, é a parte de pesquisa de mercado, é a parte de negociação com o fornecedor, é o desconhecimento mesmo do mercado internacional, e isso acaba causando muitos problemas. Então você analisa que na nossa apresentação, no nosso slide, o marco zero. Na fundação, a gente tem a definição dos objetivos comerciais. Então é fundamental você ter metas claras de compra, metas claras de venda no mercado nacional, quanto isso vai reduzir de custo de insumo que você pode estar agregando ao seu produto, a questão do lançamento de produtos inéditos, que mercado você vai atender, qual é o nicho que você vai estar beneficiando de alguma forma. Então isso é fundamental. Depois você vai analisar a questão da estrutura, você vai analisar a questão da seleção do produto e do mercado. Então tem nichos com demandas validadas que você precisa fazer essa análise. Então não adianta só trazer o produto porque ele é barato ou porque é um produto diferente. Ele tem que ter uma validação do mercado. Por isso que daqui a pouco a gente vai mencionar com mais detalhes, mas geralmente o primeiro passo de qualquer importação é você pedir amostra. Você primeiro tem que testar o seu mercado, você tem que ver o nível de aceitação para depois você fazer uma grande escala de compra. Porque vocês sabem que quanto maior a compra, menor é o custo unitário, maior é o ganho. Só que quanto maior a compra, menor vai ser o seu capital de giro depois para manter o seu negócio, se ela for mal realizada. E a cobertura, que é a análise de riscos comerciais, que é o que a gente bate muito, tem a ver com a questão do mapeamento de antecipação de flutuações cambiais, sazonalidade e capacidade de absorção. Felizmente, a gente está vendo que está começando a pacificar o mundo em relação a guerras, mas até uns dias o petróleo disparou por causa da guerra que está havendo lá no Oriente Médio. Agora eles assinaram um acordo de paz, mas uma questão política / militar influencia na questão econômica. Então você tem que estar analisando o cenário mundial, porque isso pode ter uma repercussão negativa no seu negócio. E um ponto crítico que a gente destaca nesse slide é importar motivados apenas por preço baixo na origem, ignorando viabilidade logística e a pesada carga tributária. Isso é um risco muito elevado, porque na verdade o maior custo que vocês vão ter na importação é a logística, é a questão do transporte para trazer essa mercadoria até o Brasil. Além disso, você tem a carga tributária. Vou dar um exemplo aqui do Acre. Um produto importado ele já entra sendo tributado 19% só do ICMS. Só o ICMS ele já é tributado 19%. Então você tem que fazer toda essa análise, todo esse levantamento de informações para você não ter perigo de ter mais prejuízo do que o retorno que vocês estão aguardando. Como um passo fundamental também na questão da importação é você conhecer o fornecedor. O fornecedor nesse processo ele é um parceiro. Então você precisa ter essa análise do fornecedor, do histórico dele. Por isso que a gente apresenta aqui o funil de qualificação de fornecedores, que você precisa fazer uma verificação do histórico dos clientes que ele já atendeu, do volume que ele já atendeu, de você procurar literalmente saber um pouco da empresa que você vai comprar, das licenças que ele já trabalha, do tempo de mercado, procurar outros empresários para tentar identificar uma referência comercial. Isso é fundamental, você conhecer com quem você está negociando, porque o fornecedor ele é uma empresa como você, ele também quer lucrar, mas ele quer parceria, ele quer relacionamento, como todo comércio procura. Você também tem que ter uma capacidade para negociar, você precisa ter
uma avaliação da sua capacidade produtiva, da capacidade produtiva do fornecedor. Você tem que analisar também a questão de prazos, os prazos são fundamentais, o prazo de entrega do fornecedor você tem que estar analisando, e os incoterms. Os incoterms, os termos de comércio exterior, são os termos que vão definir, por exemplo, eu vou importar um produto da China, no incoterms ele vai dizer, o produto vai ter uma circulação interna na China, então tem um transporte, depois vai ser colocado num navio, vai ser trazido até o porto de Xangai, no Peru, vai ser transportado no mercado peruano e vai entrar na fronteira brasileira para trazer, por exemplo, aqui para Rio Branco, que é a minha sede. Quem é que vai pagar esse frete? Quem é que vai pagar o seguro? Quem é que vai pagar os custos aduaneiros? O Incoterms é um termo que são termos, são 20 na verdade, que eles vão definir quem é a responsabilidade. Tem maior responsabilidade para o comprador e tem maior responsabilidade para o vendedor. Na verdade, é a negociação entre as partes que vai definir qual Incoterms. Você pode definir, por exemplo, que até a fronteira do Brasil é responsabilidade de quem está lhe vendendo. E a partir da fronteira brasileira é a sua responsabilidade. Então isso tudo vai estar refletido no preço. Eu comprar lá na China é um valor. Eu pegar a mercadoria na fronteira do Brasil, obviamente que é aquele valor mais um plus, que é justamente o custo que ele teve para levar essa mercadoria até a fronteira brasileira. Então tudo isso precisa estar planilhado, precisa estar analisado e precisa principalmente estar escrito. Isso precisa estar pactuado de forma formal. Depois você precisa, e aí eu tinha comentado isso mais cedo, fazer uma inspeção e amostragem. Então, assim, exija amostras físicas, faça uma análise da qualidade do seu produto, procure pessoas que possam ser clientes seu para fazer um teste, para ver o nível de aceitação. Isso é fundamental para você reduzir o risco. E, por fim, tem a questão da formalização do contrato. Como eu falei ainda agora, ela vai te livrar de dor de cabeça. Por quê? Você pode comprar, você pode fazer uma remessa antecipada do dinheiro para o fornecedor e essa mercadoria não chegar. Ou essa mercadoria chegar e está no contrato que o fornecedor, no caso, quem vendeu para você, ser o responsável, por exemplo, por uma avaria que pode ter acontecido no mercadoria, ele falar que não vai cumprir o contrato. E aí, você vai fazer o quê? Então é muito importante você estar calçado formalmente, que aí você pode procurar meios legais não só no Brasil, também no exterior. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela tem câmaras técnicas, e uma das câmaras técnicas que ela tem é uma câmara de arbitramento, ou seja, as pequenas causas do comércio internacional. Se por acaso eu levar um calote de uma empresa internacional, eu posso procurar essa câmara para fazer uma reclamação em relação àquela empresa, e ela pode ser negativada no comércio internacional. Na hora que alguém for fazer uma consulta para ver se aquela empresa ela tem credibilidade, pode constar lá uma reclamação, e aí um potencial comprador pode ficar receoso de fazer essa compra. E aí, por fim, quando você faz essa análise da qualificação do fornecedor, você identifica, no caso, sendo favorável, que esse fornecedor é homologado e você está mitigando, ou seja, você está reduzindo o risco comercial de você ter problemas tanto da qualidade do produto, da aceitação, como também do próprio fornecedor em relação à questão da credibilidade dele. Outro ponto muito importante é a questão quando você faz as coisas de forma planejada e improvisada. Então é outro alerta que a gente faz da importação. Tem muitos problemas em relação à importação improvisada. Nós temos casos, aqui em Rio Branco mesmo, de um grupo que comprou um produto alho do Peru, e quando chegou na área de fronteira, a Vigilância Sanitária estadual e a Vigilância Sanitária Federal exigiram os certificados sanitários e a empresa não tinha providenciado. Resumo, esse caminhão ficou 2 meses aguardando a liberação da carga. Parte da carga estragou e aí você analisa quanto esse empresário teve de custo, não só pela compra da mercadoria, mas também pela questão do tempo que esse caminhão ficou parado, porque quando ele fica parado na aduana ele paga, e principalmente um produto que ele ficou sem atender a sua clientela. Então, você trabalhar de forma planejada e de forma improvisada, você vai ter benesses e você vai ter custo. Depende de como você vai escolher. Então, nesse slide que fala da questão da radiografia, planejamento versus
importação improvisada, a gente faz aqui duas abordagens, uma abordagem improvisada e a engenharia logística planejada. Então, quando a gente faz uma análise da viabilidade de custos, quando você faz uma abordagem improvisada, você tem surpresas cambiais, taxas portuárias não previstas engolem a margem de lucro. Então, você muitas vezes não tem o mínimo de ideia do custo que você vai ter, e aí você está colocando uma margem, daqui a pouco você vê essa margem corroendo por custos que você não tinha levantado inicialmente. Agora, quando você faz uma análise de custo de forma planejada, você planilha, você faz uma análise do custo unitário, você faz uma emissão do pedido calçado em cima do maior número de informações possíveis. Também a gente analisa o tempo de trânsito aduaneiro. Quando você faz de forma improvisada, às vezes acontecem retenções severas, atrasos diários por falta de documentação prévia obrigatória, como o exemplo que eu falei do alho ainda agora. Quando você trabalha de forma planejada, antes da carreta, antes de liberar o pedido, você já sabe o que é que precisa para a liberação da mercadoria, aí você já tem uma liberação acelerada, você tem uma parametrização que é feita pela aduana brasileira, a regra é uma liberação automática, então você consegue ter uma agilidade muito maior. Então, a conformidade, o famoso compliance, que é analisado também quando passa essa mercadoria pelas autoridades brasileiras, ela acaba sendo afirmativa, então você acaba liberando a mercadoria muito mais rápido. Tem a probabilidade também do canal vermelho, daqui a pouco eu vou detalhar, mas a Receita Federal tem um canal vermelho, onde ela analisa a documentação e a carga física. Então, essa possibilidade existe. Quando você faz de forma improvisada, a possibilidade disso acontecer é altíssima. Muitas vezes por inconsistência de documentação, que acaba, a Receita Federal também trabalha com IA, eles também trabalham com algoritmo, então ele consegue fazer uma análise de um comportamento estranho. Ele vai comparar alguns documentos e essa IA ele identifica alguma divergência em um desses documentos. Se ela identificar divergência em um dos documentos, ela acaba caindo no canal vermelho, que é uma análise além de documental física. Agora, quando você trabalha de forma planejada, a possibilidade de você cair no canal vermelho ela é mínima, porque a harmonia entre os documentos é quase que impossível você analisar tudo em relação a, por exemplo, a comércio exterior. E aí hoje, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que as inteligências artificiais é uma realidade, o humano muitas vezes não consegue, tanto que hoje você trabalha muito a fiscalização com amostragem. Hoje não, hoje quase tudo é fiscalizado, porque hoje está tudo digital e é tudo. A Receita Federal é um dos órgãos federais que tem um supercomputador que ela faz o cruzamento de dados. Então, a reforma tributária está vindo aí, eles estão mais preparados ainda, então tem que ter muito cuidado com a questão da harmonização perfeita entre o produto, o código fiscal, o famoso NCM, e a documentação toda apresentada. E nesse item, por fim, tem um controle de qualidade. Quando você faz de forma improvisada importação, a metodologia é de esperança, ou seja, você fica esperando que aquilo que você viu no site seja verdade, é qualidade. Então você fica aguardando abrir o container para ver se aquilo que você comprou é a realidade. Já quando você trabalha de forma planejada a importação, tem inspeções sistemáticas na origem, muitas vezes no pré-embarque, se você tiver condições, você pode ter pessoas para fazer uma vistoria antes. As embaixadas brasileiras funcionam como agências de promoção ao comércio exterior, então você pode se fazer de até servidores públicos federais, não para acompanhar a sua carga, que eles não são para isso, mas pelo menos para passar informações. Existem despachantes aduaneiros no Peru, no Brasil e na própria China, que você pode contratar também, que podem fazer essa verificação antes do embarque da mercadoria, geralmente quando a gente trabalha com mercadorias grandes volumes, né? Que aí o risco é muito grande. Muitas vezes você compra, vou dar um exemplo, né? Não vou falar o nome da empresa, você compra em plataformas digitais um produto e chega outro. Quando você compra um produto, às vezes o prejuízo, você tem um prejuízo, mas é prejuízo pequeno. Agora imagina você pegar parte do capital de giro da sua empresa e fazer investimento de comprar uma coisa e chegar a outra totalmente diferente. Então isso pode colocar em xeque até a sobrevivência da sua própria empresa. A gente vai detalhar agora alguns pontos que eu falei de uma forma mais geral, e o primeiro é o INCM, que é a classificação fiscal, que é o DNA da importação. Na verdade, como eu falei, o INCM é o código da mercadoria. Você não conhece
no mundo, macaxeira ou mandioca, você conhece por um código. Esse código, que é um código internacional, que você pode estar aqui no Brasil, na Alemanha, na China, onde for, que você digita esse código, que aí ele vai dizer que mercadoria é, na língua, obviamente, do país que você está exportando ou importando. E aí você, a partir daí, você faz o que a gente chama de tratamento administrativo / tributário. Você faz uma análise da alíquota tributária, como está apresentando aí no slide. Você define o percentual exato do imposto de importação, você analisa a questão percentual do IPI, do Imposto sobre Produto Industrializado, PIS e COFINS, que são tributos da Seguridade Social. Então você vê assim, a carga tributária, quando entra esse produto, como está aí no slide, no item 1, você faz uma análise do Imposto de Importação, do IPI, PIS e COFINS e do ICMS. Então, dependendo do INCM que você apresentar, pode ser maior ou pode ser menor. Inclusive, existem acordos internacionais que você fazendo uma descrição correta do INCM, você pode ter até um imposto de importação zerado. Então, a importância da classificação fiscal é fundamental. Também tem o tratamento administrativo. O tratamento administrativo, ele analisa essa questão de acordos comerciais, ele analisa a questão se tem alguma certificação obrigatória. Então você tem que fazer uma análise prévia, porque pode ter alguma licença que é obrigatória aqui no Brasil para você importar esse produto. Você também tem a questão de regras de origem. Eu acabei de falar do acordo comercial. Esse produto, quando ele vem com certificado de origem, ele tem o benefício fiscal. Se ele vier sem o certificado de origem, ele não tem o benefício fiscal. Então é importante você identificar se há algum acordo comercial entre o Brasil e esse país que você está querendo comprar mercadoria. E também tem a questão da defesa comercial. Isso é uma prática internacional, que são práticas onde o país sobretaxa ou adota medidas antidumping. E aí eu vou dar um exemplo. Os Estados Unidos agora, ele está tributando muitos países, inclusive o Brasil está colocando uma taxa extra, porque ele está falando que está prejudicando o mercado dele interno. Então ele acaba, por exemplo, colocando 19%, 20%, 30% num produto. Por que ele faz isso? Para deixar o produto pelo menos no mesmo preço do produto local. E aí o preço estando equivalente, obviamente que o consumidor americano vai preferir um produto americano. Agora, como geralmente um produto brasileiro ele vai estar mais barato, uma das principais variáveis da decisão de consumo é o preço. Então, o preço mais barato, o consumidor acaba comprando o produto mais barato. E também tem a questão do antidumping, que ele é mais uma medida de proteção. Aí eu vou dar o exemplo da China. A China ela tem práticas que prejudicam muito o mercado que ela vende, porque ela vende muito barato. Então ela vende um produto muitas vezes até mais barato do que é produzido na própria China. Qual o objetivo dela? Ela vende esse produto mais barato, ela quebra a indústria local, aí daqui a pouco só tem ela com aquele produto, aí ela começa a aumentar o preço. Então, para isso não acontecer, os governos utilizam medida antidumping. Então, assim, vem um produto da China, beleza, vai ser tributado em 100%. Vai deixar ele mais caro para ele não quebrar a indústria nacional. Então, são medidas que vocês veem assim, bem amplas e importantes, que o NCM, o cadastro que você tem que fazer nos sistemas de controle, tem que ser exato. Ele tem que ser exato. Não pode ter dúvidas em relação ao NCM. E aí você analisa os impactos do NCM se ele tiver uma classificação inexata, uma classificação errada. Você vê que tem um impacto tributário. Se você fizer uma tributação a partir do NCM errado, você pode analisar que pode ter uma tributação maior ou pode ter uma tributação menor. Uma tributação maior, obviamente que o fisco não vai atrás de você dizer que você pagou mais tributo. Ele não vai vir atrás. Você vai ter prejuízo. Se for uma tributação menor, o fisco vai procurar você e vai identificar que aquele produto está classificado errado. Aí ele vai querer o imposto. Então você tem que ter esse cuidado em relação à questão tributária. Tem a questão operacional também, que aí você tem que analisar a questão dos custos. Se você fizer uma análise do NCM de forma errada, essa mercadoria vai ficar parada até ser consertada, até ser corrigida no sistema. Aí são dias que vão ficar parada essa mercadoria para poder ser liberada. E todo dia que ela ficar parada lá na aduana, você vai estar pagando um custo. E tem multas também, tem uma consequência punitiva.
essa multa pode chegar até 1% do valor da nota que você está declarando, da venda da compra que você está realizando. Pode ser até 1% a questão do impacto punitivo em cima do valor da importação que você está fazendo. Então, é considerável e você tem que fazer uma análise. Ou seja, além de você estar sendo tributado, além de você estar pagando por uma mercadoria que está parada, você ainda vai ser punido. Então, tem vários fatores negativos quando você erra a questão do INCM. Então, tem que ter muito cuidado em relação a essa classificação fiscal. Rogério, mas eu sou novo no processo de importação. Quem pode me ajudar? Nós aqui do Sebrae, a gente orienta. Tem o despachante aduaneiro, tem muito contador também que orienta. E também tem portais da Apex, que é a Agência de Promoção à Exportação, que gratuitamente você acessa. Você às vezes não sabe o INCM, você coloca lá a descrição da mercadoria e sai qual é o INCM. Então, por exemplo, aqui no Acre, tem muitos interessados em exportar café. Então, a gente consegue, a partir da matriz do INCM mãe, vamos colocar assim, ele tem um detalhamento, se ele vai mandar torrado, se ele vai mandar em sacos, se ele vai mandar em sacos menores, a gente consegue identificar como vai ser essa exportação. E quanto mais agregação de valor tiver, ou seja, ele mandar em saco, tributação zero. Se ele mandar e já beneficiado, a tributação já é bem maior, porque ele já está concorrendo com o mercado que geralmente ele está mandando esse produto. Eu estou dando um exemplo da exportação. A importação do mesmo jeito. Você pode ter esse tipo de análise da aduana e você pode ter, de alguma forma, prejuízos, né? Os órgãos que estão diretamente interessados na questão da importação são as barreiras de controle dos órgãos anuentes. Nós temos a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela cuida dos fármacos, dos cosméticos, dos alimentos, dos equipamentos correlatos à saúde humana. Então, quem vai importar medicamento, quem vai importar cosmético, quem vai exportar qualquer tipo de alimento ou equipamentos correlatos ou materiais correlatos à questão da saúde humana, a Anvisa precisa dar uma autorização prévia da Anvisa para essa mercadoria poder entrar no mercado internacional. Ah, mas o meu fornecedor está entregando um certificado. Pode ou não ser validado pela Anvisa, tá? Pode ou não ser validado pela Anvisa. O MAPA, Ministério de Agricultura, Pesca, também tem controle sobre esse processo de importação. Eles cuidam dos produtos de origem animal, vegetal, fertilizantes e embalagem de madeira. Você precisa ter uma autorização prévia, há necessidade de uma autorização prévia. Rogério, mas o meu produto eu já fiz uma pesquisa, não tem necessidade. Na hora que você faz a inscrição na declaração de importação, da sua importação, o próprio sistema já acusa lá a necessidade de você, por exemplo, postar algum tipo de certificado. Então, antes de fazer esse processo, é bom você fazer uma consulta antes. Também tem o Inmetro. O Inmetro também é um órgão anuente, ele cuida da questão de fiscalizar brinquedos, pneus, eletrodomésticos, ele cuida da questão da segurança, da certificação de segurança desses produtos para o nosso consumidor. E também tem a SESEX e a DESEX, a Secretaria de Comércio Exterior e o Departamento de Comércio Exterior, que são os que fazem o controle de cotas comerciais, salvaguardas e anuências para material usado. E são esses dois órgãos que, na verdade, cuidam daquela questão do antidumping, das salvaguardas, como eu tinha falado anteriormente. Então, de uma forma geral, são os órgãos de controle. Quem mais participa? Receita Federal, Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Exército, Ministério da Marinha. Então, assim, na verdade, todos os órgãos que cuidam da questão de controle de entrada e saída do nosso país, eles têm a ver do controle relacionado à entrada de mercadoria. E aí, chegando na parte do slide que fala da documentação da importação. A documentação da importação é fundamental, na verdade, é o que efetiva a transação. E a primeira documentação, como apresenta aí no slide, é a fatura comercial, ou comercial invoice. Na verdade, a fatura comercial, ela, além de ser o contrato internacional, ela é a nota fiscal internacional. O que acompanha o teu produto, quando ele entra no Brasil, não é a nota fiscal emitida lá na China, é a fatura comercial. Ela que, na verdade, acompanha o produto até a sua empresa. Então, ela define, por exemplo, a mercadoria,
valores unitários, a moeda, o Incoterm. É a base matemática para o cálculo tributário. Na verdade, o valor aduaneiro ele está explicitado justamente na fatura comercial. Outro documento fundamental é o romaneio de carga. O romaneio de carga, também conhecido como packing list, ele é justamente o mapa físico, ou seja, é o documento emitido pelo transportador, onde ele vai dizer volume, peso, peso bruto, peso líquido, as dimensões desse produto, porque é crucial, porque a partir daí, quando a aduana, por exemplo, vai fazer uma fiscalização, se a fatura comercial tem conformidade com o que está sendo transportado, ela cruza essas duas informações. E também tem o conhecimento de embarque. O conhecimento de embarque já é um documento emitido a partir do packing list, que ele cuida da questão do documento formal emitido pelo transportador, que ele identifica formalmente tudo aquilo que a gente comentou no packing list, que ele vai comentar a propriedade da carga, o destino da carga, pesos líquidos. E isso é crucial, que na verdade é essa documentação que é analisada na aduana e é fundamental para que esteja em conformidade, para não ter nenhum problema na hora que a mercadoria for adentrar no mercado nacional. E aí a gente faz uma análise da trindade de documentação e a regra de espelhamento. E aí a documentação que a gente acabou de comentar, elas literalmente tem que se espelhar. A gente falou do comercial invoice, que vai falar sobre os nomes das partes e referências coincidentes. A gente vai falar do conhecimento de embarque, que aí ele vai ter que espelhar o que está no contrato que você assinou previamente, que está na fatura comercial. E tem um packing list, que é justamente o romaneio de carga, que é o primeiro documento que é gerado depois que você embarca a mercadoria com o transportador. Então você tem que ter um alinhamento entre esses dois documentos: fatura comercial, o conhecimento de embarque e o packing list, também conhecido como romaneio. Então tem que ter o nome das partes e referências coincidentes, você tem que ter peso bruto e quantidade de volumes idênticos, e você tem que ter a mesma descrição do produto e quantidades exatas. Para você não ter problema, esses três documentos eles têm que estar alinhados, espelhados, porque são os três documentos que a análise da aduana é realizada. Então é um ponto de alerta, um ponto crítico. A documentação tem que estar toda azeitada para você não ter dor de cabeça. Por quê? Porque quando você faz a descrição da mercadoria e você faz todo o levantamento das informações no Siscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal, dessa importação, que você faz uma declaração, você faz o registro da importação e depois é emitida uma declaração de importação, existe canais de parametrização da Receita Federal. E aí esses canais que o sistema, na hora, ele já acusa, quando você faz o lançamento do sistema, ele já acusa qual é o canal que você vai seguir. Tem o verde, o amarelo e tem o vermelho. Quando você faz a análise, o lançamento das informações, o sistema analisa, quando cai no canal verde, o desembaraço é automático. Então você está tudo ok, então a mercadoria vai ser liberada de forma automática. Quando ela chegar no ponto de fronteira, chegou ali, já vai ser liberada de forma automática. Quando cai no canal amarelo e o próprio sistema já acusa, a carga ainda nem saiu do fornecedor, o sistema já acusa canal amarelo, aí há uma retenção temporária para análise e exigência para verificação da questão da documentação. A documentação hoje toda é digital, mas muitas vezes se cruza algumas outras informações, que o fisco utiliza muito isso. E quando cai no canal vermelho, aí um ponto de atenção, até pela cor, você tem uma inspeção total. Tanto é analisada a documentação como a carga. A gente, quando entra, por exemplo, aqui no estado do Acre, tem o posto Tucandeira, que não é um ponto de fronteira internacional, mas às vezes você passa lá e tem um caminhão sendo descarregado. Aquilo ali o fisco está mandando descarregar toda a mercadoria para ver se é só aquela mercadoria mesmo que está lá. E às vezes eles abrem algumas caixas para verificar se é só óleo de cozinha que está realmente naquela carga. Então é uma forma, às vezes eles têm denúncia, não estou dizendo que isso acontece no comércio internacional de forma constante, mas muitas vezes tem denúncia de não só trazer aquele produto, às vezes trazem coisas ilícitas, então o fisco fica muito atento em relação a isso. Então essa questão do canal, quanto mais planejada for a sua importação, menor é a possibilidade de você ter problemas na hora da entrada. Então,
a gente faz uma síntese em relação à questão desse triângulo de ferro que a gente fala para o desembaraço perfeito. Para ter uma via expressa aduaneira, a gente tem que o fornecedor ser homologado, ou seja, garantir a origem, qualidade física e termos de compras corretos, é fundamental. Você tem que ter uma trindade espelhada, ou seja, tem que garantir que o sistema enxergue a realidade física da carga, fatura pro forma, conhecimento de embarque e o packlist. Você tem que ter o espelhamento, que é o mesmo documento está replicado nos três, as mesmas informações estão replicadas nos três documentos, e tem que ter o NCM exato justamente para você garantir o correto recolhimento de tributo, porque o Estado está interessado na questão do recolhimento do tributo, que você tem esse ônus quando você importa. Quando você exporta, ou seja, você vende, zero tributação. Agora, quando você compra do mercado internacional, existe naturalmente uma proteção ao mercado interno, por isso que tem a questão de tributação. Porque senão daqui a pouco a gente vai comprar tudo lá de fora. E aí a gente vai quebrar a indústria nacional, e aí é a geração de emprego e renda que começa a ser eliminados, e nenhum país quer isso. Então, tem que ter o famoso equilíbrio em relação à questão do comércio exterior, que é uma mão de via dupla. Você compra e você vende. A ideia do comércio exterior é essa. Então, você fazendo esse procedimento planejado, você tem uma homologação prévia do seu fornecedor, você faz uma consulta em relação a várias informações, e aí você analisa, mas como a gente consegue isso? Essa homologação prévia do fornecedor, você, antes de embarcar a mercadoria, é fundamental você utilizar até as redes sociais, você procurar, como eu falei anteriormente, referências em relação a esse fornecedor, para você reduzir a possibilidade de levar literalmente um calote. A questão de consulta especializada para identificar a NCM correto, você tem vários despachantes aduaneiros, que são os profissionais que são mais utilizados, que você pode utilizá-los como parceiros. O despachante aduaneiro ele vai cobrar? Vai. Geralmente ele cobra um percentual em cima do valor que você está querendo importar. Você pode negociar, mas aí você analisa o risco que é de você trazer uma mercadoria de qualquer forma. Também tem a questão de escala, como a gente mencionou. Você pode fazer teste de escala, você pode testar o seu mercado antes de trazer grandes volumes. A ideia sempre é você fazer um teste antes. Não comprometer muito do seu capital de giro no primeiro momento, não comprometer o atendimento do seu mercado interno. Uma coisa que a gente chama muita atenção aqui no Sebrae, não deixe de atender o seu cliente no mercado interno, porque quando você compra de fora, você vai comprometer o capital de giro. Então você pode ficar sem capital de giro para comprar novos produtos do mercado interno, e daqui a pouco você não está atendendo o seu cliente. Você tem que ponderar isso também. E aí a gente também comenta, tudo tem risco. Você compra fechando a uma taxa de câmbio X, aí daqui a pouco a taxa de câmbio já é outra. Você vai comprar um produto muito mais caro. Então a recomendação que a gente sempre fala é de você ter uma reserva, você ter a possibilidade de ter um plus, caso haja a possibilidade de esse produto que você está comprando ficar mais caro, você ter um colchão para você poder amortecer. Geralmente, quando você faz importação, os bancos têm um mecanismo que eles chamam, que eles travam o câmbio. Então, eu fecho o câmbio 1 para 5 dólares. Então, $1 eu vou receber R$5, ou vou pagar R$5. Fica travado. O dólar pode disparar para 6, 7, eu vou pagar 5. Obviamente que os bancos cobram por isso, e é um produto que eles oferecem. E aí, finalizando, eu tenho um compilado aqui que eu apresento para vocês, que é um guia prático. Eu apresento aqui um guia prático de importação sem mistério, que é um resumo disso que a gente abordou agora, e no final vai ficar disponível aí na descrição do vídeo para vocês poderem baixar esse resumo. Eu agradeço muito a audiência de vocês. É a primeira palestra de várias que vem. É um processo de amadurecimento para todos em relação ao comércio exterior. O Acre foi colonizado pensando na exportação de látex, né, para a borracha da indústria automobilística, e hoje a gente talvez tenha uma saída para o desenvolvimento do nosso estado, com preservação ambiental, com geração de emprego e renda, que é aproveitar o comércio exterior, principalmente essa rota do Pacífico, que hoje, até então, nós éramos rota final, agora a gente é porta de entrada do comércio exterior brasileiro para o Pacífico. Lembrando da inscrição que é necessário ser feita, tem o QR Code aqui abaixo para vocês
poderem fazer. E também, quem já fez a inscrição, fazer a assinatura, a lista de presença. É muito importante a lista de presença, porque além de dar a possibilidade de vocês terem um certificado, também valida todo esse trabalho que está sendo feito pelo Sebrae, e aí a gente analisa a aceitação do nosso público do trabalho que vai começar agora de forma bem intensa, que é a pauta comércio exterior. Obrigado.